Deus amado e misericordioso Pai, nos ilumine, nos protege, nos guia e nos ampara hoje, agora e sempre. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz esteja conosco, nos instruindo no mundo maravilhoso que nos aguarda quando daqui voltarmos, com mais discernimento, com mais amor, com mais luz, com mais conhecimento e saber. Somos gratos pela vida, graças a Deus não seremos destruídos. Estamos compreendendo a doutrina do amor. Que a tua paz esteja conosco sempre, sempre, sempre. Abençoa a todos que estão aqui conosco, nos ajudando. Muita paz. Ok, lá no Facebook está saindo, Armindo. Acho que se tu quiser dar uma olhadinha, tá? Tudo bem. Já vejo, que eu tô Não, tudo bem. com dois aparelhos ligados. Ok. Então, nós estamos agora conectados com a internet, né? Na nossa reunião. Singela reunião. Então, minha gente, vamos fazer o seguinte. Vamos nos concentrar e vamos estudar. É isso que precisamos fazer, né? Eu vou aqui dividir o meu espaço com vocês, quem vai assistir, né? Para que possa usufruir também do que nós temos. O nosso estudo hoje vai ser esse aqui. Eu acho que vocês... Dá para ver aí? Eu acho que dá agora, né? Vocês estão vendo aí? Dá. Dá? Eu estou no telefone, por isso que estou vendo muito pequenininho, mas está visível. Está visível? Pronto, eu só... Então, esse estudo que nós estamos fazendo é o estudo do céu e o inferno. No caso aqui, o inferno, segundo o que estudaram, ou que visualizaram, o que escreveram, tem livros, inclusive, falando sobre esse assunto, livros muito interessantes de estudarmos, que é o inferno pagão, não é? O inferno pagão, alguém fez essa viagem, alguém foi lá no inferno, há milênios atrás, há séculos e há dezenas de séculos lá atrás, fizeram essa viagem. É só dar uma estudada no inferno pagão. O paganismo todo mundo sabe, né? Eles têm vários deuses. Eles não existe só um deus para eles. Diversos deuses. E o fato desse assunto ser tão sério para nós é que, quem já estudou, ou já ouviu falar, ou já frequentou a igreja, os templos, eles falam muito no diabo, né? Eles falam muito que o diabo existe. O diabo não existe. Começando logo por aqui. O diabo não existe. Deus existe. O diabo não existe. São espíritos ruins, criaturas más que estavam aqui na Terra, que desencarnaram e estão lá fazendo a maldade. E querem aqui, nem lá, é por aqui mesmo, aqui querendo perturbar a nossa vida. Mas Deus está no controle da vida nossa. E eles vão aprender também. Um dia eles serão anjos. São espíritos, são pessoas que tiveram aqui e que desencarnaram, como nós também vamos desencarnar um dia. Ou seja, nós vamos ressuscitar. Nós não vamos morrer. E o estudo é muito sério, porque a crença que muitos têm é que vão morrer e vão ser suprimidos, ou então vão viver no inferno, ou lá no purgatório para a vida eterna, né? Sem jamais morrer, apelando para morrer pelos sofrimentos. É o que nós vamos ler agora aqui, tá bom? Então, nesse texto está assim, ó. Vamos discernir isso, porque vamos tentar falar sobre esse assunto hoje, porque esse é o último parágrafo, últimos parágrafos nós vamos ver para encerrarmos por cima, né? Assim, estamos lapidando por cima com Fenelon, para compreendermos um pouco mais sobre o mundo que estudaram ou que criaram esses livros, que é o mundo pagão, tá? Mas não é o inferno na visão espírita, porque na visão espírita é incrível como são parecidos esses assuntos. É muito incrível. Só que no mundo espiritual, para os espíritos, que eles nos ajudam, é que lá passamos um tempo. Quem faz maldade aqui passa um bom tempo lá.
E depois que ele se arrepender mesmo, ele vai ser recolhido e ele vai voltar a estudar, analisar na vida dele e ter que procurar uma encarnação para ele. E ele vai procurar em reencarnação, pode ter certeza que vai. Então, nós estamos estudando a doutrina dos espíritos, mas nesse momento é o inferno pagão. Então, aqui tem um problema sério nesses parágrafos, que são poucos, que é uma luta. Por exemplo, ouvem-se-nos gemer nessas profundas trevas, onde podem ver somente os insultos e os escárnios, que têm de aguentar. Não tem à sua volta nada que não os repila. Realmente, veja, nada que não tem à sua volta nada que os repila, não os contradiga, que não os confunda, ao passo que na terra não dava importância à vida dos homens. E pretendiam que tudo era feito para servi-los. Cuidademos, né? Olha os reis, o sofrimento. No Tártaro, ou seja, na região que eu já mostrei a imagem para vocês, daqui a pouco de novo eu mostro para vocês de novo, essas imagens. No Tártaro, as criaturas, né, lá, que é o inferno pagão, que depois os cristãos copiam o inferno cristão, e vê o espiritismo, os espíritos vêm dizer, existe os umbraus, existe o umbral, existem as sombras e as trevas, existe. Aí lá para eles chamava o Tártaro, nos pagãos. No Tártaro, eles são entregues a todos os caprichos de alguns escravos que eles fazem sentir, por sua vez, uma cruel servidão. Veja os valores que inverteram, não é? Quem aqui foi rei, deu a mínima, achando que era o tal, que era podia, e que podia explorar os seres humanos, desencarnam, vão sofrer. Os escravos, que foram os que sofreram, que sentiram muito, não os perdoaram, vão agora se vingar deles. Então, seria mais ou menos aí. Eles servem com dor. Os reis agora servem aos escravos com dor. E não lhes resta nenhuma esperança de poder jamais abrandar o cativeiro. Pronto. Então, imagine. Morreu esses reis, estão lá no Tártaro, os escravos aqui na Terra, quando foram, também desencarnaram, vão se vingar deles e agora eles vão sofrer para toda a eternidade. Não é assim que Jesus veio para nós. Jesus tem amor. Então, a compreensão do Tártaro é na filosofia pagã, tá? Apanham desses escravos que se tornaram seus tiranos implacáveis, como uma bigorna, apara os golpes dos martelos dos ciclopes, veja bem, vários deuses, quando Vulcano os força a trabalhar nas fornalhas ardentes do monte Etna. Observe, os pagãos acreditam em diversos deuses, não é? E nós sabemos que só existe um Deus. É simples, né? Os pagãos, inclusive, eles criaram a ideia de que existia esse céu fisicamente. Bom, nós vamos estudando devagarzinho. Por enquanto, aqui, precisamos compreender que eles estão sofrendo. Quem agora? Quem está sofrendo agora são os reis. E os escravos agora metem o pau em cima deles. Sofreram muito os escravos. Olha aí. Tem que ter cuidado com isso. No parágrafo seguinte, não é? Ele aqui, vou selecionar, no parágrafo seguinte, diz assim, ali, Telêmaco avistou rostos pálidos. Imagina, são de pessoas desencarnadas, pálidos. Quem já leu o livro Memória do Suicida vai ter uma ideia. Quem já assistiu o livro Memória de Suicídio, que é o áudio no YouTube, tem imagens. É impressionante, como é parecido com isso aqui. Só que não tem morte e acabou-se, não. Continua-se a vida, nós vamos continuar vivendo, nós vamos continuar tendo reencarnações. Agora, fez a maldades graves, vai ter que ir para esses lugares horríveis, para o arrependimento dessa criatura que fez mal aos seus irmãos. Então, ali, Telêmaco avistou rostos pálidos, hediondos e consternados, imagine. É uma tristeza para que rói esses criminosos têm horror de si mesmos e não podem libertar-se desse horror
tal como da sua ou de sua própria natureza. Eles não conseguem, porque parece que são eles mesmos, eles carregam a culpa, eles carregam a maldade que fizeram, mas ainda não se conscientizaram, não se arrependem, acham que são reis e continuam, então, sofrendo. Aí ele diz assim, não precisam de outro castigo que o de suas faltas. Imagina, os escravos já os faz sofrer. Imagina o que eles carregaram como culpa, né? Suas próprias faltas. Veem-nas sem cessar em toda a sua enormidade. Em tudo, né? Elas se lhes apresentam como espectro horríveis. E aí nós vamos já, todo mundo acho que já tem essas imagens do inferno, né? Que aí foi os cristãos que pintaram com outras muito mais horríveis imagens do inferno, tá? Mas todo mundo já ouviu isso aí um pouco. Então, são horríveis esses espectros, essas criaturas, como elas aparecem. Mas não deixam de ser nossos irmãos. Um dia eles vão se arrepender, eles vão seguir o caminho dele para o progresso. Pode ter certeza que eles vão. Mas agora, nesse momento, quem aqui planta o mal, desencarna, vai colher esse mal. Quem planta o bem aqui, desencarna, vai colher o bem, tá? Existe recompensa para o bem e recompensa para o mal, porque quem fez o mal, como é que ele vai colher o bem? Não é? Ele tem que ter consciência disso. Aí diz assim, para se proteger, eles procuram uma morte mais poderosa do que aquela que os separou de seus corpos. Mas já não adianta mais morrer. Se você for ler esse assunto aqui, esse mesmo pedacinho agora que acabamos de ler, memória de suicida, quem se suicidou sofre tanto no mundo espiritual, nas trevas, nos vales do suicida, que eles querem uma segunda morte para acabar com os sofrimentos dele. Ou a morte, mas não tem mais morte. Aí os espíritos riem na cara dele, os obsessores. Se riem mesmo, mas eles fazem uma festa e gritam e não deixam o cara dormir, e é uma coisa séria. Então, ele tem vontade de morrer para acabar com tudo aquilo, mas já não consegue mais. Memória do suicida. Isso já é com o espiritismo. Mas aqui, voltando, diz assim, no desespero em que se encontram, pedem socorro a uma morte que possa extinguir neles todo sentimento e todo conhecimento. Então, agora sim, o que eles viram que aqui na Terra eles fizeram, não adiantou. Porque vê o sofrimento que estão passando. São eles. As pessoas que estão aqui, da família deles, estão desencarnadas, eles desencarnados e elas aqui, eles não vão senti-las. Então, o sofrimento é grande, é como se estivessem só vivendo em sofrimento infinito. E a vontade deles é extinguir todo esse conhecimento e esses sentimentos que eles tiveram. Pede aos abismos para que os engulam a fim de se livrarem dos raios vingadores da verdade que os persegue, mas estão reservados à vingança que destila sobre eles gota a gota, e que não se esgotará jamais. Veja só, a consciência nossa é um assunto muito sério, né? A consciência nossa é um assunto muito sério. O que nós fazemos escondido, outro já está dizendo, é escondido, ninguém soube, ou alguém viu, não quer dizer, né, se acovarda, mas nós fizemos uma coisa errada, gravíssima, abusar de criança, abandonar as mulheres, deixar elas sozinhas com os filhos, espancar uma mulher grávida, chegar a atingir aquela vida que está dentro do corpo, tem todo um trabalho espiritual. Isso tudinho fica na nossa consciência registrada. E aí o problema é esse. No mundo espiritual não tem como mais sair daí. Não tem mais como sair. Porque isso está dentro dele. O que ele tem é que enfrentar isso. Se arrepender mesmo a Deus e pedir ajuda para melhorar-se. O arrependimento agora aí é necessário. Aí ele vai continuar lá.
continuar. A verdade é que eles temeram ver vai ser o suplício. Faz seu suplício. Eles a veem, têm olhos apenas para vê-la erguer-se contra eles. Sua visão transpassa-os, dilacera-os, arranca-os a si mesmos. Ela é como o raio, sem destruir nada por fora, penetra até o fundo das entranhas do espírito, da alma. Quer dizer, do espírito, porque a alma somos nós que estamos encarnados, tá? Então, nós estamos encarnados, somos alma. Daqui a pouco nós vamos ver sobre esse assunto. Mas aí veja o sofrimento dele, é grande e ele não tem mais como se livrar. Aí, continuando, tá? Aí ele diz assim, entre esses objetos que faziam os cabelos de Telêmaco ficar em pé, veja bem a situação difícil. Ele viu vários dos antigos reis da Líbia que eram punidos por terem preferido as delícias de uma vida fácil ao trabalho, para o alívio dos povos, que deve ser inseparável da realeza. Então, para esses reis, as pessoas é como se fossem animais. Eles são especiais. Para eles tem que ser, né? Tudo do melhor. E para as pessoas comuns, não. Porque eles são reis. Eles são os tais. Eles são deuses. Desencarnam. Cadê a riqueza? Inclusive, no Evangelho Espírita, segundo o Espiritismo, tem um depoimento de uma rainha. Ela diz, ela realmente lamenta por ter sido rainha. Só ela sabe o que ela passou. Continuando, não é? Esses reis acusavam-se mutuamente de cegueira. Um dizia ao outro que fora seu filho. Não vos recomendara em muitas vezes durante minha velhice e antes de morrer, reparardes os males que eu fizera por negligência? Ah, pai desgraçado, dizia o filho, foste vós que me perdestes. Foi vosso exemplo que me inspirou o Fausto, o orgulho, a volúpia e a dureza para com os homens. Então, o que seria aqui o Fausto, né? O dinheiro fácil, a riqueza. O orgulho, todo mundo sabe, né? A volúpia, né? O homem estava com tanta sede que bebeu água, que a água desceu molhando a camisa e o queixo. Volúpia, né? E a dureza para com os homens. Veja quanto essas criaturas fizeram, né? Vendo-vos reinar com tanta... Vou selecionar aqui. Vendo-vos reinar com tanta frouxidão e cercado de covardes aduladores, que até hoje esses covardes existem, acostumei-me a gostar da adulação. Nós estamos vendo isso na atualidade. Babões, né? Gente que se adula, que adula os outros, por conta do poder, né? Acreditei que o resto dos homens era, em relação aos reis, veja só, o que os cavalos e as outras bestas de carga são em relação aos homens. Ou seja, todo cavalo, besta, cachorro, tudo que era animal, ser humano, dos reis para baixo, era para essa visão. Ou seja, animais dos quais não se faz caso, a não ser enquanto prestam serviço e dão comodidade. Só tem valor se trabalhar, se servir ao rei, né? Coitado. Eu acreditei, sois vós que me fizestes crer nisso. Eu acreditei, né? Sois vós que me fizeste crer nisso. E agora sofro tanto males por vos ter imitado. Temos que ter cuidado, minha gente. Isso é inferno pagão, viu? Né? Muito lá longe. Né? A essas acusações acrescentavam as mais horrorosas maldições e pareciam tomados de raiva para se dilacerarem mutuamente. Imagine, né? Nesse estado, o que não... Coitado dessas criaturas. E pertinho agora do nosso término, em torno desses reis, esvoaçavam ainda como corujas à noite
as cruéis suspeitas, os vãos alarmes, as desconfianças que vingam os povos da dureza de seus reis. Fome insaciável de riqueza, a falsa glória sempre tirânica e a frouxidão covarde que redobra todos os males de que se sofre, sem nunca poder dar prazeres sólidos. Meu Pai do céu. Viam-se vários desses reis severamente punidos, não pelos males que fizeram, mas por terem negligenciado o bem que deveriam ter feito. Ora, se não fizer o bem, minha gente, se a pessoa não fez o mal e a pessoa não fez o bem, ela comete erro. Ela deve evitar fazer o mal, mas o bem ela não deve ignorar, ela tem que fazer o bem. Todos os crimes dos povos que vêm da negligência com a qual se fazem observar as leis eram imputados aos reis, que devem reinar apenas a fim de que as leis reinem para seu ministério. Não é assim? Imputavam-se-lhes também todas as desordens que vêm do Fausto, não é? Do poder, da riqueza, da luxúria, do luxo e de todos os outros excessos que jogam os homens no estado violento e na tentação de prazeres às leis para adquirir bens. É uma loucura aqui. Turma correndo atrás de muitas coisas materiais, vai morrer o cabo, não sabe nem quando ele vai desencarnar qualquer dia desse. Sobretudo, tratavam-se rigorosamente os reis que, em vez de serem bons e vigilantes pastores do povo, só pensavam em devastar o rebanho, como lobos devoradores. É incrível como no Memória do Suicida, se você for assistir o livro psicografado por Chico Xavier, é incrível como é. Se você for fazer outra viagem de Dante, é incrível como são parecidos. Mas só que para os pagãos morreu, ele nunca mais sai dali. Por que errou? Porque, não, ele vai se arrepender, ele vai crescer, ele vai voltar de novo para reencarnar, ou nessa terra ou em outra terra. Mas ele vai reencarnar. Mas os pagãos não acreditam nisso. E é para que entendamos de onde foi que veio o inferno cristão, que o inferno cristão vai vir aí de dentro. E o inferno cristão parece que vai ficar pior. Para a semana nós vamos estudar eles. O último parágrafo diz assim: mas o que mais consternou Telêmaco foi ver, nesse abismo de trevas e de males, um grande número de reis que, tendo passado na terra por reis bastante bons, foram condenados apenas do Tártaro, por se terem deixado, desculpa aqui, fazer por sua autoridade. Então, esses reis aqui vão pagar pelos maus que eles fizeram, porque a autoridade era deles, e ele deixou essas autoridades para outrem. Ademais, a maioria desses reis não foram nem boa nem má. Tão grande fora a sua fraqueza. Jamais temeram não conhecer a verdade. Não tiveram gosto pela virtude, que é a crença em Deus. E não tiveram o prazer de fazer o bem. Meu Deus do céu. Olha, esse assunto é sério, não é? Já que todo mundo sabe que o inferno parece existir, parece que todo mundo carrega consigo, provavelmente, experiências de outras encarnações, de outras existências, mas independente de como seja, nós temos que ter o entendimento que isso é temporário. Você não vai morrer para a eternidade e vai ficar no inferno, pagando lá. Vai nada, você vai sair. Ou eu vou sair. Qualquer um desses vão sair, se não já saíram. Todos irão sair. O problema é que nós estamos aqui querendo estudar de onde veio o inferno, como foi essa visão. Tem uns livros do Inferno Pagão, quiser estudar, se aprofundar mais na teologia, procure esses livros, tem na internet, são baratos e muito bons de estudo. Mas não se apavora não, porque ele lá vai falar só de morte eterna. E no cristão também vai continuar essa história, com mais sofrimento. E no espiritismo, os espíritos vão dizer, não, meu filho, vocês sofrem. É verdade, se fizeram o mal, quem fez o mal aí na Terra, que é muito comum fazer o mal, vai realmente passar por momentos difíceis, mas vai se consertar, não vai morrer. Não vai ficar queimando pro resto da vida, não. Vai voltar de novo aqui para aprender. Por isso que nós vemos criatura aí com problemas seríssimos.
problemas patológicos, né? Doenças do corpo, doenças incuráveis. Meu Deus, Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa luta, tá? Esse é o assunto do livro Céu e Inferno, tá? Vamos fechar aí o livro Céu e o assunto do inferno pagão, do número 9 e 10, e fica para nós estudarmos mais sobre esse assunto, tá? Eu deixei os links, vou deixar os links no YouTube, quem quiser mais entrar, vou deixar os links também no Facebook, para todo mundo lá e dar uma lida e refletir sobre esse assunto. Lembrando que o inferno pagão, uma vez para os pagãos, morreu, acabou-se a vida, que é o que muita gente aqui sabe, carrega consigo isso, mas não vai morrer e vai ficar eternamente nesse inferno. Não, nós vamos nos arrepender e temos que fazer isso aqui, sabe? Evitar a maldade. É isso. Deus abençoe. Os espíritos que estão aqui nos ajudando, que eles continuem e vão nos ajudar sempre a sair desse atoleiro, tá? Então, vamos continuar estudando. Vamos participar de mais um estudo, que é do livro, estamos aqui, o livro dos médiuns, tá? Eu vou compartilhar também para vocês e vou pedir a alguém que possa ler, se quiser ler para nós. Afinal de contas, estamos aqui e precisamos disso. Tem alguém aí para ler? Onde é que é, Zeus? Qual é o... O livro é o livro dos médiuns, não é? Capítulo 1º da ação dos espíritos sobre a matéria, é o número 53, é esse aqui. 53. Espero que eu não estou conseguindo... Ok. Tá bom, então. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Como estas não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria, os que julgam que a ideia do espírito implica a de ausência completa de tudo o que seja matéria perguntam, com certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente. Ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando deixa, por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecíamos. Observemos-nos atentamente, no instante em que acabam de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso em torno. Vem imperfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte, o corpo que tiveram. Por outro lado, se reconhecem sempre vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Continuam a ver-se sobre a forma que tinham antes de morrer, e esta visão, alguns produz, durante certo tempo, singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento... desculpe se eu perdi aqui um bocado... Passado, selecionei. Perdão. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável de que se despiram e de que não guardam saudades. Sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho quando vivos. Entretanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades. Têm uma forma, mas que os não importuna nem os embaraça. Têm, finalmente, a consciência de seu eu e de sua individualidade. Que devemos concluir daí? Que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. Não é? Veja o quanto é interessante esse estudo, né? Nós, já que estamos estudando a doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, não é de Hippolyte Léon Denis Arrivail, o escolhido para registrar a doutrina como Allan Kardec,
Então, ele é dos espíritos. E eles dizem que já fizeram esses estudos com todos que desencarnaram, inclusive os próprios, né? Mas com mais evolução, então vão conversar com cada um para que eles expliquem os sofrimentos dele. Então, como nós estamos encarnados, nós temos a nossa individualidade, aí cada um ocupa um espaço aqui na Terra, não é? O ar é afastado para que esse corpo continue aqui. Então, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, eu sou bem delimitado, né? Essa delimitação me dá a minha forma no corpo. Quando eu estou no corpo, eu sou chamado de alma, porque eu tenho um corpo. Esse corpo, na verdade, não é meu, mas eu estou nele. Eu estou com ele, sou eu que controlo ele, como você controla o que está com você. Então, o corpo também não é seu, porque quando chegar a morte dele, você vai estar vivo. Ele vai voltar para a Terra. É simples. Então, quem parte daqui, não é? E deixa saudade, volta para o mundo espiritual, a ressurreição nesse sentido, desencarne, ele leva consigo muita coisa do corpo, da matéria. Então, às vezes é como no sonho, nós estamos dormindo e muitas vezes achamos que estamos andando, que estamos trabalhando, que estamos fazendo coisas, que estamos fazendo uma série de tarefas que muitas vezes não entendemos quando dormimos, não sabíamos que fomos dormir. Quando acordamos é que sabemos que realmente fomos dormir e agora acordamos e estamos no corpo. Aí aquele período ali era de sono e você pode ter tido umas visões, uma lembrança, uns pesadelos, coisas que vêm consigo. Continua no mundo espiritual. Desencarnando você e eu, isso vai continuar. Você fica assim, provavelmente sem saber que morreu, não é? Volta para dentro de casa, as pessoas não falam com você, mas você se sente, você olha para você, você toca no seu braço, toca nas mãos, veja que tudo isso aí é muita matéria. Os espíritos sendo mais materializados. Desencarnam e têm a aparência do corpo dessa última encarnação. Ele se vê como por nunca ter morrido. E muitos deles, é provado, muitos deles, que tinham problemas de saúde, dores, doenças, quando desencarnados, eles têm um alívio grande, porque a matéria já não reclama tanto as dores, né? Porque quem sofre essas dores são a matéria, ou a matéria. E o espírito recebe essas energias, e é um sofrimento. É um mecanismo que Deus criou, só ele sabe como isso foi bem feito, não é? Porque é uma proteção para nós que estamos dirigindo o corpo, nós temos que saber dirigir esse corpo para algum lugar. Então, Deus criou o sistema de quente e frio, de olhar, quem não olha pode ir tatando, mas, de qualquer forma, é um sistema muito, muito vivo. Quando desencarnamos, carregamos muitas coisas, muitas impressões, que, na verdade, são mais ilusões, mas que carregamos na matéria, perispiritual, que aí é onde entra como é que os espíritos podem se comunicar com os médiuns aqui. O problema é esse, que tem pessoas que não acreditam. Como é que isso se faz? As pessoas têm curiosidade e querem estudar. É possível um espírito entrar no corpo de uma pessoa que está aqui? Ela não entra, esse espírito não entra. Mas o corpo que ele tem, um perispírito, consegue fazer com que essa comunicação seja possível, através do pensamento, dos sentimentos daquele espírito, com aquele médium que tem aquela faculdade que pode, no caso da comunicação, da psicofonia, que é falar, ou da psicografia, escrever, ou da psicometria, tocar em objeto e sentir ali impressões, informações do espírito. E o próprio espírito escreveu uma carta, um livro, através de um médium. Mas não é que ele entrou no corpo do médium, não é? A conexão é feita do espírito que quer se comunicar com o perispírito desse espírito para que ele atue sobre a matéria. Então, é feita a comunicação.
Mas no mundo espiritual, esse espírito que agora tem, que continua com seu corpo perispiritual, que é um corpo que acompanha com ele pro resto da vida, quando eu estou aqui no corpo, eu estou hoje, eu espírito, não é meu espírito, é eu espírito, eu tenho um perispírito que quando esse corpo morreu, continua com esse corpo perispiritual. O corpo volta para a Terra. Então, muitas impressões da matéria ficarão nesse perispírito, que é um corpo do espírito que vai levar, que ele vai carregar para o resto da vida dele. O espírito nunca morre. Então, a tendência é cada vez mais evoluir. Nós nunca vamos morrer como espírito. Mas como almas, nós vamos desencarnar muitas vezes. Já desencarnamos e vamos desencarnar muitas vezes. Então, é bem que entendamos que essas impressões, elas vão ficar mais impregnadas no perispírito de acordo com a evolução do espírito. Porque quanto mais o espírito é arraigado às coisas da Terra, mais difícil é ele para sair dessas coisas. É como entrarmos dentro de um lamaçal e não queremos nos sujar, mas nós somos agarrados a essas coisas. Só que nós não vemos as coisas materiais aqui como lama, nós vemos que elas nos dão prazer. Não é? As pessoas querem ser bem vestidas, bem arrumadas, maquiagem, dinheiro, uma série de coisas. E quando desencarnam, elas continuam com essa vontade, só que são mais impressões. E quando ele cai à realidade, ele vai se desfazendo dessas coisas que não faz sentido como espírito. Ele vai dizer, que bobagem que eu fiz. Poxa, me agarrei a tanto isso. Não é? É por isso que Jesus diz, né? Castelo de areia. Construir castelo de areia aqui na Terra. Não adianta. Qualquer rico que tiver aqui vai desencarnar, deixa tudo. Não leva nada. Aí ele leva, assim, na matéria dele, perispiritual, ele leva reminiscências impregnados no perispírito dele e ele vai sentir isso, vai ser duro para ele. Vai ser difícil, mas ele vai aprender. E isso nem que seja preciso diversas encarnações. Nós somos eternos. Para Deus, somos seus filhos. E ele nos ama muito. O problema somos nós. Se nós não nos amamos, olha, imagine amar Deus. Não é? Porque quando nós amamos Deus, já reconhecemos Ele como Pai. O problema agora está em nos amarmos amando os outros. Porque amar os outros agora vai ser mais difícil. Porque para que eu cresça, eu tenho que aprender a amar os outros. Já que eu reconheço Deus como Pai, que me ama. E agora Ele quer que eu me ame amando os meus irmãos. Se eu não souber aprender isso, se não aprender, aí desencarnando eu vou sofrer. Não é Deus castigando, sou eu. Então eu tenho que me desmaterializar mais dessas coisas aqui que são passageiras. Ok? Então tem mais assuntinho aqui para ser provavelmente para estudarmos, mas são importantes essas palavras que fazemos aqui a vocês, para nós, que do fundo do nosso coração possamos estudar. Todos estamos de passagem. Não adianta, isso é real. Todos estamos de passagem. Ninguém aqui veio para ficar eternamente. Todos sabem disso. Todos estamos de passagem. Vamos refletir. Pois bem, vamos para o livro dos Espíritos, não é? Eu vou compartilhar duas questõezinhas, provavelmente vai ser rapidinho. Eu não quero aqui. Livro dos Espíritos, cadê você? Pronto, deixa eu pegar aqui. Livro dos Espíritos. Vou botar aqui para vocês. É o capítulo 7º. É a segunda parte. Capítulo 7º. E
Nós temos mais embaixo, capítulo 7. Aliás, nós já estudamos o capítulo 7, né? Cadê ele? Por favor, desculpe aqui, eu tô com o assunto, mas está em outra página. Capítulo 7, número... Nós ficamos no 95, 395, então vamos para 396. Desculpe, tá? Eu conhecia, mas eu deixei aqui e terminou a página sumindo. Eu tive que procurar, mas eu sei que era realmente o capítulo 7º. A questão eu sabia que era 396, tá? Se alguém quiser ler, fica à vontade. Se não, vamos ler. Eu leio, 396, não é? Obrigado. Ok. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Tu pode ler essa 97? Ok? 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior, a têm mais nítida. Ok, obrigado, Armindo. Então, está aí feita a leitura desses dois números, né? As questões 396 e a 397. Então, vamos tentar aqui. Eu acho que ficou fácil o entendimento. Olha, tem pessoas que... porque aqui tem pessoas que podem ter a recordação da sua encarnação. Chico Xavier é bom. Chico Xavier, para mim, é um fenômeno à parte, né? Chico Xavier já vem acompanhando Jesus desde a época do Cristo, e muito antes, trabalhando para o Cristo e com o Cristo. Então, Chico Xavier, ele com certeza tinha recordações muitas encarnações dele. Mas aí o problema está. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como uma imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão, porque pode haver ilusão. Tem casos. Tem criaturas que... Tem uma criatura, eu não sei quem, mas é relatado, um senhor fala sobre esse assunto, que ele achava que era a encarnação de Pôncio Pilatos. E Chico Xavier conheceu esse rapaz, inclusive espírita, estudioso. Ele acreditava ter sido Pôncio Pilato. E, desculpa, o Chico sabia que ele não era, mas também não disse que não, porque existe esse respeito que temos que ter por alguém pensar que seja assim, contrariar ele, machucar ele. E Chico simplesmente respondeu a Arnaldo, que Arnaldo achou coisa absurda ele, como espírito, acreditar que fosse a encarnação de Pôncio Pilato, e ele dizia isso com maior frequência. Aí é por isso que ele diz assim, algumas vezes é uma impressão real, não é? No caso desse rapaz, ele não foi Pôncio Pilatos, porque Chico, na narrativa dele, deixa claro para você, que vai estudar para mim, com Arnaldo, o esposo de Meimei, que ele não era, realmente não foi Pôncio Pilato em nenhuma dessas encarnações. Mas que essas impressões possam ser reais de alguma encarnação, pode haver. Você pode ter essa lembrança e ela pode ser real. Mas também, frequentemente, não passam de mera, né, ilusão. Olha, é aquela coisa, saber quem eu fui no meu passado vai me ajudar em quê? Eu penso assim para mim. Vai me ajudar em quê, meu passado? Eu fui, sei lá, Dom Pedro 23, 43, 53, se existiu. Dom Pedro 0, Dom Pedro 1. E daí? Que me adianta isso do meu passado? A mim mesmo, de muita coisa não. Vendo hoje onde eu estou. Por isso que, por exemplo,
As pessoas que têm a oportunidade de ter os bens materiais, que é Deus que dá isso, a riqueza é Deus que dá. É. O homem conquista, diz que foi com o suor dele, Deus permitiu a ele. Se ele não merecer mais, Deus tira. Do mesmo jeito é a autoridade. Aí, esse que não soube fazer um bom uso da riqueza, como no meu caso, o que acontece? Pode vir numa criatura mais adiante, com certeza, livre dos espíritos, pobre, passar necessidades grandes, em países super pobres. Ele pode até ter uma lembrança do seu passado, e possa até trazer algumas características, mas, na verdade, ele vai viver aquela encarnação e que vai se confundindo. Tem um momento que ele vai dando realmente o valor ao espírito, mas que pode acontecer que seja uma ilusão. Então, eu não fico correndo atrás do meu passado, não, mas sou eu, né? Se você quiser correr e achar que foi não sei quem, a você de refletir. Já na questões 397, né? Porque quanto mais a gente evolui, mais a gente vai se desprendendo das coisas materiais. É mesmo assim, é diretamente proporcional. Quanto mais a gente se desprende das coisas materiais, vai vivendo a vida como ela é. Não é uma vida, deixa a vida me levar, mas é trabalhando sem apego. Se você adquirir os objetos, se perder alguém roubar, deixa. Se você vai seguindo a caminhada. Não é um barco em deriva, não, é um barco com o objetivo de aprender, de conhecer. É um barco que vai chegar na beira da praia, que as pessoas vão descer, ele sabe que é assim, mas ele vai se desapegando das coisas materiais. E o que vai acontecendo? Ele pode ter, aí é mais fácil para esse aí ter lembranças do passado. Aí ele pode até saber da encarnação que ele foi, ou várias. É do desprendimento dele. Quanto mais, olha, quanto mais nós fazemos o bem, mais nós temos recurso do mundo espiritual. A mediunidade é isso. Ah, mas eu tenho a da vidência, eu não queria ter mais ela. Não, a vidência veio para lhe ajudar. É, não fuja não, veio para lhe ajudar. Não espere quando você desencarnar para se arrepender, não, porque ela veio para lhe ajudar. Procure estudar como você dirigir isso no sentido positivo. Porque você não só vai ver espíritos ruins, vai ver muitas coisas boas. E quando você vê espírito ruim, é maravilhoso para você que vai estar vendo que a vida continua depois da morte. Então, esse cara que é um espírito ruim vai ficar um dia espírito bom. Pode ser seu amigo, pode ser o inimigo. E pode ser fazer um bom amigo. Então, a lembrança do passado vai ajudar muito mais nesse sentido, com maior facilidade, a quem vai se desapegando das coisas materiais. E também ele vai vendo e vai levando. Então, se ele de repente se vê como um príncipe não é grande coisa não, minha gente. Um príncipe é como um míope, sabe? Um míope, que aquele míope com aquela lente bem grossa que ele ainda tem dificuldade de enxergar, de ver. Quando a pessoa escolhe para vir como príncipe aqui na Terra. Porque ele vem aqui como príncipe fazer o que aqui na Terra? Ele tem medo de reencarnar aqui na Terra de uma maneira mais simples. É príncipe. É uma luta danada. Aí Deus, como é o pai dele, nosso pai, diz, tá bom, então você vai nessa aí, mas ó, que você se ajude, porque você precisa voltar para cá com evolução. Nós estamos aqui para ressuscitar no mundo espiritual. E a evolução é isso. Quanto menos apego às coisas aqui, mais a gente vai evoluindo. Não é jogar isso no lixo, não, não, é fazer um bom uso para todo mundo. Todo mundo. Então eu posso ir lembrando, de acordo com a minha evolução, minha vontade, eu posso ir lembrando de outras encarnações. Aí é natural. Quanto mais eu me desprendo das coisas e vou seguindo com Deus, com Cristo, mais eu vou tendo recursos para ver, não que eu queira ver essas reencarnações, mas isso vai me ampliando a visão e eu vou crescendo. É assim. Que Deus nos abençoe. Fica mais fácil para quem é mais evoluído. Aí é menos impressão, é menos ilusão, é mais realidade, é mais real. Para quem tem mais evolução. São Agostinho. Tem muita gente, né? Madre Teresa.
Francisco de Assis, Padre Pio. Aí vamos encontrar muitas criaturas que fizeram bem, muito, com certeza. Esse daí deve ter enxergado algumas encarnações deles. Ok, vamos ficar por aqui hoje, pedindo desculpa pelo horário. Tivemos algum probleminha aqui, mas é normal. O problema é todos nós temos todos os dias e é assim mesmo a vida. E nós vamos aprendendo até que vamos levando isso aqui numa boa mesmo. Porque problema veio para nos amadurecer. Que se nós não soubéssemos resolver o problema, aí é que era mais difícil. Teríamos que repassar de novo pelo problema, né? Então, o problema vem, a gente vai corrigindo, vai ajeitando e vai crescendo. Bora seguir em frente. Com Deus. Então, vamos orar. Vamos conversar com o nosso Pai. Vamos conversar. Querido Deus, nos abençoe e nos proteja, nos guie e nos ampare. Nós te agradecemos pela vida, pelo apoio tão querido e tão providencial para todos nós. Que o Senhor abençoe os nossos guias, protetores, mentores, aos arcanjos, serafins, ao nosso querido Cristo, que aqui tanto tem paciência com todos nós e que nos leva para a evolução. A esses guias da humanidade, que guia realmente a humanidade, esses que representam os países,